É Bíblia. Pode ser no celular, é Bíblia também. Se você estiver lendo ela, amém. Não pode ser uma decoração. Amém. Nós vamos ler lá em Êxodo, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 10. E eu vou te falar o tema. Foi muito difícil fazer essa pregação para vocês, viu? Olha, eu, orei, Senhor, me ajude, me ajuda e me ajuda. De novo. O título da mensagem é A Insaciabilidade de um Povo que Desafiava o Poder de Deus. Meu Deus, caraca, que nome difícil é esse? Um povo insaciável, né? O tema era um povo insaciável que desafiava o poder de Deus. Lá em Êxodo 10, do 33 ao 36. Vamos, amém? Podemos? A minha versão é a da King James, atualizada. Se tiver, fazer igual a trend. Se tiver, Êxodo, o que é o quê? A versão Números 10, do 33. Eu falei foi Êxodo, não foi, gente? É porque eu fiz errado, perdão. Mas é Números. Ainda bem que vocês perguntaram, que eu já ia ler aqui. Eu anotei uma coisa e fiz outra. Números 10. Isso, vamos lá. E assim, os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: Ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de família do povo de Israel. Eu vou reforçar lá no 34, que fala assim: durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Vamos lá para Êxodo 11, do primeiro agora, continuando. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus e Yahvé. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou-se a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros, lá no 4, um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel, memoriza esse nome, um bando de estrangeiros. Em outras versões deve falar um nomezinho diferente. Que havia no meio do povo de Israel, encheu-se de cobiça e gula. E até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem, senão o maná. E o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina.
O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava no moinho manual, ou socava-o em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. O maná naquela ocasião era o alimento que caía do céu diariamente como uma promessa do Senhor para que não faltasse alimento para aquele povo. Certo? Lá no versículo 7 fala assim: e o maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de resina. Gente, a semente de coentro é bem pichuquinha assim, né? E o povo espalhava-se pelo arraial para recolher. E tinha todo o processo para que fosse feito a comida. Certo? E lá no versículo 9 fala que quando o orvalho caía, durante o acampamento à noite, é que eles também recolhiam o maná. Eles tinham que se preocupar com a comida diariamente. Vou ter que plantar, vou ter que colher. Não. Eles tinham o cuidado do Senhor que falou: vou mandar o maná diariamente para vocês. Porém, nós percebemos que o povo, enquanto encaminhava em direção à terra prometida, eles viviam de milagres e eles presenciavam maravilhas e poder de Deus. Será se foi só o maná que o Senhor mandou durante esse tempo? Desde quando o povo foi retirado do Egito, nós podemos acompanhar inúmeras maravilhas que o Senhor fez para aquele povo. E eu queria relembrar com vocês para que eu consiga entrar dentro do que eu quero falar, dentro do tema. Lá em Números 9, queria que vocês abrissem comigo. Lá em Números 9, do versículo 22 ao 23, nós vamos acompanhar algumas maravilhas, né? Alguns milagres que o Senhor fez para aquele povo e que eles, por algum momento, chegaram a esquecer quando eles começaram a reclamar que aquele maná, que era mesmo que nada, era a única coisa que eles tinham para se alimentar. Então, vamos lá. No versículo 22 e 23, fala assim: foram milagres e situações que eles vivenciaram, e que por algum momento eles esqueceram e passaram a murmurar, como se nada daquilo que Deus fizesse era suficiente. Essa água aqui que tu trouxe, foi? Então, lá no 22 fala assim: se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Que nuvem era essa? Alguém sabe me dizer? Essa nuvem era a presença do Senhor, a forma de Deus se manifestar, né? Mostrar que Ele estava presente. Prosseguindo. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Essa nuvem era a direção que eles tinham, se eles permaneceriam ou não. Era uma forma do Senhor se comunicar com eles. Vocês conseguem imaginar? Eu fico imaginando assim, particularmente eu fico lendo, imaginando assim, como assim uma nuvem guiava aquele povo e eles não conseguiam ver Deus. Assim, algo sobrenatural. A nuvem caminhava juntamente com eles e eles não conseguiam enxergar que ali era o poder de Deus, que era Deus se manifestando. Lá em Números 9:16, fala assim, continuando para vocês entenderem: era sempre assim, de dia a nuvem cobriu o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia o raiar do sol. Mais uma das maravilhas, né, que o Senhor realizava no meio daquele povo. Lá em Êxodo 17, agora é Êxodo mesmo. Agora eu li errado. Já está? Em Êxodo 17, do versículo 3, fala assim: mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu:
dê-nos água para beber. Eles estavam com sede, eles começaram a questionar Moisés. E Moisés retrucou: por que vocês brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Eu já pulei lá para o 6. Fala assim: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor. Mais uma maravilha que o Senhor fez no meio daquele povo. E olha só o que aconteceu. Ele questionou a Deus: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Isso Deus falando a ele. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Eles estavam sob a direção de Deus, libertos da escravidão, mas se comportavam como verdadeiros escravos. Eles vivenciavam diariamente o poder de Deus. Eles tinham suprimento de alimento. Eles eram supridos na água. Eles eram supridos na temperatura. Eles estavam no meio do quê? De um deserto. Então, possivelmente ali, ou era muito quente ou era muito frio. E eles eram supridos na direção. O Senhor direcionava aquele povo. Mas eles não conseguiam entender quem era Deus. Parece que nunca estavam satisfeitos. Naquele momento em que eles começavam a reclamar, lá no versículo 11 eles começaram a reclamar. E fala assim: nós lembramos do peixe, né, que nós comíamos, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Ali eles estavam reclamando, porque eles não tinham o quê? O que eles estavam cobrando aqui, Moisés? Carne. Eles estavam questionando: por que nós não comemos carne? E eles começaram a questionar por que era somente o maná. E eles estavam murmurando. Eles eram um povo que viam Deus se manifestar de inúmeras formas, como eu compartilhei. Eles presenciavam a poderosa mão de Deus. Eles sabiam que Deus falava face a face com um homem que estava entre eles e direcionando eles. Eles ouviam os trovões, viam os relâmpagos e a fumaça. E ainda assim, eles não conseguiam enxergar quem era Deus. A soberania, o poder de Deus. E ainda assim, eles apresentavam, mesmo todas as vezes o Senhor se irando e ainda assim tentando supri-los. Tentando não, porque o Senhor supre. Existe uma insaciabilidade dentro deles que os levava a questionar quem era Deus. Aquele povo havia se acostumado com os milagres. Eles já viviam diariamente aquilo, eles já tinham se acostumado. E muitas vezes nós nos acostumamos com os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós achamos que é obrigação de Deus fazer aquilo diariamente. E esquecemos quem Deus é. Eles obedeciam regras que facilmente eram esquecidas em seus momentos de busca por prazeres. Quantas e quantas vezes a Bíblia nos fala que eles, quando Moisés subia, eles faziam o quê? Eles pecavam, faziam tudo diferente do que Deus tinha ordenado. Mas ainda assim, eles não conseguiam perceber quando o Senhor vinha com a sua mão, direcionando. Levantava a mão para punir, Moisés orava, ele trazia uma direção. Você vai ofertar isso, 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 por conta do pecado do teu povo, para que eu possa perdoá-los e para que a minha mão não pese, né, contra ele. Algumas vezes o Senhor pesou a mão e matou alguns para que servisse de lição. Mas ainda assim, o Senhor permanecia fazendo o quê? Maravilhas. Fazia milagres. Para mim é um milagre. Do nada o negócio de jorrar água, estou com sede. Moisés só triscou, aquela água jorrou, porque o Senhor queria mostrar o seu poder, a sua soberania. Lá no versículo 4, fala que um bando de estrangeiros havia no meio deles. Vocês já prestaram atenção nisso? Lá no versículo inicia falando assim, 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula.
e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando. Aqui se deixa bem claro que a murmuração, que o pecado iniciou através do bando de estrangeiros, e aquele povo, eu entendo que aquele povo foi influenciado, porque eles ainda não se identificavam, eles ainda não entendiam quem era Deus, e eles foram influenciados a reclamar. Inclusive, quando chega lá no versículo 10, fala assim: Moisés ouviu o povo chorar. Olha só, Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada de sua tenda. A ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso. Então aqui fala que depois que aquele povo passou a questionar, a murmurar, o Senhor se encheu de ira. E eu queria retratar algumas coisas que nós podemos aprender com o povo de Israel. Primeiro, por que Deus se irou com aquele povo? Era porque eles estavam questionando por que eles não podiam comer carne? Claro que não, o motivo não era pelo fato de perguntarem, se fosse uma simples pergunta. Mas aqui diz que o coração deles se encheu de cobiça e gula, além da murmuração. Não era porque o Senhor ouvia os questionamentos, era porque o Senhor conhecia o coração daquele povo. O Senhor sabia que nada do que ele fosse fazer era suficiente. Aquele pessoal estavam sempre insatisfeitos. Eles não reconheciam a grandeza de Deus, eles estavam sempre querendo mais. Certo? Então, o primeiro ponto que nós podemos aprender com esse povo. Percebemos que lembravam dos peixes, dos pepinos, das cebolas, mas esqueceram da dor e sofrimento que passaram como escravos naquele lugar. Inclusive, eles fizeram a comparação. Nós comíamos por nada. Assim, não precisávamos fazer nada no Egito. Nós podíamos nos alimentar do bom e do melhor. E aqui nós só comemos do maná. Porém, eles esqueceram que lá no Egito eles sofriam que nem a peste, né? Porque eles eram judiados. Segundo ponto, aquele povo questionava o poder de Deus e duvidavam da sua suficiência, mesmo vivendo diariamente a provisão. Eles achavam que um pedaço de carne colocava à prova a força de Deus. O terceiro ponto que eu entendo que eu posso aprender com esse povo e para que eu me analise também. O povo, mesmo vendo a glória de Deus, eles vivenciavam momentos de sacrifício para que eles não fossem exterminados mesmo quando pecavam contra Deus. Mas, enquanto Deus descia na tenda, eles estavam preocupados com o que iriam comer. Então, eles sabiam de todo aquele manifestar da glória de Deus naquela tenda. Mas, enquanto aquilo acontecia, eles não estavam focados em, uau, o que Deus vai falar? O que Deus vai direcionar? Não, eles estavam, o que eu vou comer? O que eu vou comer? Será se o maná que veio ontem vai vir hoje? E se eles colocavam uma prova que no coração deles, eles não confiavam em Deus. Eles não descansavam no Senhor. Eles não confiavam no Senhor que os direcionou, que os salvou, que abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar. Só que no meio deles existia um homem pelo qual Deus confiou a missão, que era Moisés. Então Moisés ouvia o povo, tentava lhes ensinar, e ainda assim eles permaneciam insatisfeitos e murmuradores. Só que Deus nesse momento se irava contra o povo. E a ira de Deus, fala no versículo 10, que a ira de Deus se inflamou com grande ardor. E naquilo Deus decidiu que puniria eles. E Moisés foi lá, Senhor, tem misericórdia. Vou dar um exemplo aqui. Senhor, tem misericórdia desse povo. As pessoas vão dizer que o Senhor fracassou. E eu acho tão lindo a forma, eu estava comentando ontem com o Pete, que eu acho tão bacana como a Bíblia descreve, como Moisés era visto por Deus e como ele se relacionava com Deus. Então, nessa hora de ira, o Senhor estava tão irado que Moisés fala, lembra o Senhor da palavra dele. E o Senhor reduz, de certa forma, a ira contra aquele povo. Mas aí o Senhor faz o quê?
Pois eu vou mandar um monte de codorna. Esse pessoal vai vomitar de tanto comer codorna, mas eles vão ver a minha grandeza, vão perceber que carne não é o que falta é o descansar, o confiar, o reconhecer a minha soberania sobre a vida deles, o meu poder sobre a vida deles. Eles choravam por falta de algo que não lhes fazia diferença ter falta. Será que fazia falta, gente, essa carne? O povo tinha tudo para comer, para beber. Eles estavam chorando por algo que de forma alguma faria falta a eles. É claro que eles sentiam falta, sim, porque era algo que eles se alimentavam antes, né? Mas de forma alguma aquilo ali era uma falta, uma necessidade. Era um desejo. O povo não entendia que muito mais do que tirá-los daquela terra, o Senhor queria lhes tirar da mentalidade de escravos. E que para isso alguns processos eram extremamente necessários. E quantos de nós olhamos para o que vivemos e apenas olhamos para o que falta? E enquanto eu fazia essa ministração, o Senhor me lembrou de algumas coisas de forma prática que nós podemos entender. Quantas vezes eu me lembrei de quantas vezes eu estive diante do Senhor, falando para Ele, Senhor, eu descanso em Ti. Mas a minha mente não parava. A minha mente estava o tempo todo procurando uma solução para aquele problema que eu tenho. E é exatamente isso que o povo vivia. O povo falava, tipo assim, eu confio, estou seguindo Moisés porque eu confio na palavra do Senhor, na palavra que Deus ordenou a ele, vou me submeter, mas o que nós vamos comer amanhã? Será se o maná que caiu hoje vai cair amanhã? Inclusive, quando Moisés falou assim, não guardem, todos os dias o Senhor vai mandar o que é suficiente. E na Bíblia fala que eles enchiam, vou dar um exemplo de um pote, e o que eles colocavam era o suficiente para cada família. E ainda, nunca faltou, e ainda assim eles se preocupavam com o que eles iriam comer. Então vamos lá, o que nós podemos compreender? Que além de, eu digo para o Senhor, eu confio em Ti, mas a minha mente está o tempo todo, e eu falo isso de forma pessoal. A minha mente está o tempo todo procurando, vou ter que fazer isso, eu estou sem o dinheiro da conta, vocês, Senhor, mas eu confio em Ti. É muito difícil, mas como eu posso dizer ao Senhor, se eu confio nele, se eu não descanso nele, se eu não confio plenamente no Senhor, a ponto de, Senhor, minha mente fique cativa ao Senhor. Os meus passos vão ser conforme o Senhor me direciona. As minhas mãos vão tocar onde o Senhor direcionar. É claro que nós não precisamos, eu estou falando aqui de algo financeiro, né? Um exemplo. Não quer dizer que nós vamos parar. Vou só assistir Netflix e vou esperar o Senhor fazer um milagre. Não. Mas é o fato de reconhecer que o Senhor é poderoso e que Ele pode fazer muito mais. Descansar o nosso coração é confiar no Senhor. Primeiro ponto, o que nós podemos aprender com o povo de Israel também? Aqui já é agora o que a gente pode aprender com ele. O que nós identificamos como erro e agora o que a gente pode aprender. O que nós aprendemos, o que eu aprendo, que estar em um ambiente cheio da presença não me faz reconhecer a Cristo, ao Senhor, ao nosso Deus e ser cheio da presença dEle. Isso não me faz ser cheio. Eu venho para o culto, eu posso sair do culto e eu não estou cheia. Eu não conheço. Não tive uma experiência com Ele, eu não tenho uma vida com Ele. Porque uma experiência é passageira. Uma vida com o Senhor, ela é permanente. Um segundo ponto que eu posso aprender com o povo de Israel, que caminhar com pessoas insatisfeitas e murmuradoras farão de nós pessoas murmuradoras. Então, se eu caminho com quem murmura, eu vou ser um murmurador. E se eu andar com pessoas que pecam contra o Senhor, isso eu estou falando o nome de um pecado, na murmuração. Mas se eu ando com pessoas que fazem outras coisas, aquilo vai me levar, vai me influenciar a pecar contra o Senhor também. Seja ela na maledicência, seja ela na pornografia, seja ela na mentira, seja o que for, certo?
influência dos outros, ela é real. Então, quando eu passo a conviver, aquilo ali se torna normal para mim. Aquilo que um dia era pecado, a convivência. É igual quando a gente convive com pessoas que xingam muito. Naturalmente, nós começamos a sentir vontade de xingar. Naturalmente, em alguns momentos, a gente se ira, e a primeira palavra que a gente quer falar é o que nós ouvimos com frequência, o xingamento. Palavrão. Terceiro ponto, que viver apenas de milagres não nos faz conhecer quem Deus é, e que em situações difíceis esqueceremos os milagres vividos anteriormente. Então, viver de milagre não quer dizer que não é um carimbo, né, de alguém que vive com Deus. Alguém que vive apenas de milagre facilmente vai esquecer o que Deus fez na sua vida. Então, aquele que não vive com o Senhor, aquele que não tem uma entrega ao Senhor continuamente, um coração devoto, uma vida em devoção, uma pessoa que vive uma vida de relacionamento e de milagres, né? Alguém que não vive dessa forma, facilmente ela vai esquecer quando algum dia mal chegar. Quando a tempestade em casa aparecer, quando o emprego for embora, quando, não sei, várias outras coisas podem acontecer, quando um acidente acontecer. Então, nessas situações, alguém que só vive por milagres, ela vai esquecer quem Deus é, porque ela não se relaciona com esse Deus, ela só espera o milagre. Quarto ponto, conhecer a Deus e os seus mandamentos faz com que o Senhor exija algo mais de nós. Nessa época, em Números, o povo já tinha recebido todos os mandamentos, eles já sabiam o que era pecado e o que não era pecado. Então, eles já sabiam que algumas coisas que eles fizessem, algumas não, várias coisas que eles fizessem, eles estariam pecando contra o Senhor. E nesse momento onde ele fala que a ira de Deus se acendeu contra aquele povo, era porque eles já tinham sido alertados, eles já tinham conhecimento do pecado. E Deus é santo, soberano. Então, naquela hora, o Deus se irou. Por quê? Porque vocês já são cientes que o pecado não me agrada, que o pecado me distancia de vocês. E vocês precisam aprender a terem temor, a compreenderem o meu poder. Amém? Então, quando nós compreendemos e nós entendemos os mandamentos do Senhor, nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados por Ele na santidade diariamente. Ou quando nós formos prestar contas, nós seremos cobrados de alguma forma. Eu queria que você ficasse de pé. Se durou 40 minutos, eu falei para o meu... falei que hoje ia ser rápido. Eu queria que você... nessa hora, lembrasse de quantas vezes tu já disse para Deus que tu confiava em Deus, mas tu não confiou. Tu não descansou. Tu não apresentou. Quantas vezes nós choramos por coisas que o Senhor já estabeleceu sobre as nossas vidas e nós não cremos. Eu conheço algumas histórias, parece mentira, eu vou compartilhar uma.